Você já imaginou nascer com um nome que carrega a ambição de seus pais, como Júlio César Russo? Esse era o nome de batismo de São Lourenço de Brindisi, e desde o início, ele foi destinado a grandes feitos. Nasceu em 21 de julho de 1559, na cidade de Brindisi, Itália, e desde cedo, demonstrou um talento excepcional. Aos 6 anos, ele já encantava a todos memorizando e declamando textos com perfeição. E você, já pensou em como a sua infância moldou quem você é hoje? Quais talentos você descobriu em si mesmo quando criança? São Lourenço nos ensina que, mesmo quando a vida nos impõe desafios, há uma força interior que podemos descobrir e desenvolver. Imagine perder seus pais ainda jovem, como Lourenço. Isso deve ter sido devastador. Mas, em vez de se entregar ao desespero, ele encontrou abrigo e amor nos braços de seu tio em Veneza. Esse apoio permitiu que ele continuasse seus estudos e florescesse. Você já teve alguém que te deu suporte nos momentos mais difíceis? Como isso mudou a sua trajetória? Em Veneza, mesmo com a dor da perda, Lourenço dedicou-se aos estudos. A inteligência que ele mostrava desde criança agora brilhava ainda mais. Ele conseguiu transformar uma tragédia pessoal em uma oportunidade de crescimento. Quantas vezes na sua vida você já transformou um desafio em uma oportunidade? Talvez esteja enfrentando algo agora mesmo. Como você pode usar isso para crescer? Aos 14 anos, Lourenço ouviu o chamado de Deus e decidiu ingressar na Ordem dos Frades Menores de São Francisco de Assis. Isso não foi uma decisão fácil, mas foi uma escolha que mudou completamente sua vida. Ele seguiu seu coração e encontrou uma vocação que lhe trouxe propósito e paz. Você já ouviu um chamado assim em sua vida? Algo que, mesmo sendo difícil, você sabia que precisava seguir? Como isso moldou quem você é hoje? Lourenço também enfrentou uma grande reviravolta ao escolher a vida religiosa. Ele deixou para trás qualquer expectativa de uma vida comum e se entregou completamente ao serviço de Deus. A decisão dele nos lembra que, às vezes, precisamos fazer escolhas difíceis para seguir o caminho que acreditamos ser o certo. Quais são as escolhas difíceis que você precisa fazer hoje? E como elas podem te levar mais perto do seu propósito? Mesmo após a morte de seus pais, Lourenço encontrou força na fé e na educação. A resiliência dele é um exemplo poderoso de como podemos superar adversidades e encontrar novas direções. Em Romanos 8h28, está escrito: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Como essa promessa ressoa em sua vida? Como você pode ver a mão de Deus guiando os seus passos, mesmo nos momentos mais difíceis? A história de São Lourenço de Brindisi é uma lembrança viva de que Deus tem um plano para cada um de nós, mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis. Sua vida nos desafia a buscar a sabedoria, a confiar no plano divino e a encontrar força nas adversidades. Que lições você pode tirar da vida de São Lourenço para aplicar na sua própria jornada? Reflita sobre esses pontos e permita que a história inspiradora de São Lourenço de Brindisi ilumine seu caminho. Após a trágica perda de seus pais, você consegue imaginar como deve ter sido para São Lourenço de Brindisi encontrar um novo lar? Ele foi acolhido por seu tio em Veneza. Essa mudança não só trouxe a ele um novo ambiente, mas também a chance de continuar sua jornada de crescimento e aprendizado. Pense na sua própria vida, já passou por uma perda ou uma mudança repentina? Como isso impactou você? Como você encontrou forças para seguir em frente? Mesmo em meio à dor, Lourenço conseguiu focar em seus estudos. Ele tinha apenas 14 anos, mas a paixão pela aprendizagem e pela fé era tão forte que ele não deixou que a tragédia o definisse. Em vez disso, ele permitiu que essas circunstâncias difíceis moldassem seu caráter e aprofundassem sua fé. Você já se viu em uma situação onde a adversidade te fez mais forte? Como você usou essa força para seguir seus sonhos? A decisão de Lourenço de ingressar na Ordem dos Frades Menores de São Francisco de Assis foi um verdadeiro ponto de virada em sua vida. Ele sentiu um chamado irresistível para seguir a vida religiosa. E você, já sentiu um chamado profundo em sua vida? Pode ser um desejo ardente de seguir uma carreira específica, de ajudar os outros, ou de se dedicar a um propósito maior. Como você respondeu a esse chamado? Ao entrar na ordem, Lourenço não apenas encontrou um caminho para servir a Deus, mas também um meio para curar sua dor e dar um novo sentido à sua vida. Ele transformou sua perda em uma oportunidade de servir e aprender. Você já transformou uma dor ou um desafio em uma oportunidade de crescimento e serviço?
Como isso mudou sua perspectiva e suas ações. A vida em Veneza ofereceu a Lourenço não apenas a chance de estudar, mas também de descobrir mais sobre si mesmo e sua fé. A cidade, com sua rica cultura e história, foi o cenário perfeito para o desabrochar de seus talentos. Você já se encontrou em um lugar ou situação que, inicialmente, parecia desafiador, mas acabou sendo exatamente o que você precisava para crescer? Como isso te ajudou a descobrir mais sobre quem você é e o que você acredita? A decisão de ingressar na Ordem dos Frades Menores também destaca a importância de ouvir e responder ao chamado de Deus. Lourenço poderia ter escolhido um caminho diferente, talvez mais fácil, mas ele seguiu o que acreditava ser o plano de Deus para ele. Isso nos lembra de Provérbios 3, 5 e 6, que diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Você está disposto a confiar em Deus e seguir o caminho que Ele tem para você, mesmo quando parece difícil? A história de São Lourenço de Brindisi nos desafia a refletir sobre como respondemos às adversidades e aos chamados em nossas vidas. Quando você enfrenta uma dificuldade, você a vê como um obstáculo ou como uma oportunidade de crescer e fortalecer sua fé? Como você pode aplicar as lições de resiliência, fé e serviço de Lourenço em sua vida diária? Reflita sobre essas perguntas e permita que a história de São Lourenço inspire você a buscar um propósito maior, mesmo em meio às dificuldades. Sua jornada de fé e aprendizado pode transformar não só a sua vida, mas também a vida daqueles ao seu redor. Quando São Lourenço de Brindisi ingressou na Ordem dos Capuchinhos em Verona, ele deu um passo crucial em sua jornada espiritual. Aos 23 anos, ele foi ordenado sacerdote e adotou o nome de Lourenço. Já parou para pensar em como uma mudança de nome ou identidade pode impactar profundamente a sua vida? Imagine o que significa adotar um novo nome, um novo propósito. Essa transformação pode ser uma maneira poderosa de reafirmar seus valores e compromissos. Lourenço deixou claro que sua vida estava dedicada ao serviço de Deus. A decisão dele não foi fácil, ele deixou para trás qualquer expectativa de uma vida comum para seguir uma vocação que exigia sacrifício e dedicação total. Já pensou em quais sacrifícios você estaria disposto a fazer para seguir o que realmente acredita? Quais são os valores e sonhos que você considera tão importantes que valem qualquer esforço? Naquela época, a vida religiosa era rigorosa, com rotinas de oração, estudo e serviço à comunidade. Lourenço encontrou nisso não apenas um dever, mas um verdadeiro propósito. Ele compreendeu que servir a Deus através do serviço aos outros é uma das mais altas formas de devoção. Como você pode incorporar o serviço ao próximo em sua vida diária? Talvez seja através de pequenas ações, como ajudar um vizinho, ou maiores, como voluntariar-se em uma organização de caridade. Ao ingressar nos Capuchinhos, Lourenço também se comprometeu com uma vida de humildade e simplicidade. Ele vestiu o hábito franciscano, símbolo de renúncia aos bens materiais e de uma vida dedicada à espiritualidade. Em uma sociedade que muitas vezes valoriza o materialismo, o exemplo de Lourenço nos convida a refletir sobre o que realmente importa. Quais são os bens materiais que você pode renunciar para encontrar mais espaço para a espiritualidade e o serviço em sua vida? A ordenação de Lourenço em 1582 foi um momento decisivo, onde ele aceitou o chamado de Deus e assumiu um papel de liderança espiritual. Isso nos leva a pensar em como você pode assumir a liderança em sua própria vida e comunidade. Ser líder não significa apenas ocupar uma posição de poder, mas sim servir e inspirar os outros. Como você pode ser um líder em sua família, trabalho ou comunidade, guiando com compaixão e sabedoria? Lourenço também continuou a aprofundar seus estudos, completando sua formação na Universidade de Pádua. A busca incessante pelo conhecimento é uma parte essencial de nossa jornada espiritual e pessoal. Como você pode continuar aprendendo e crescendo em sua fé e em outras áreas da vida? Pode ser através de cursos, leitura ou até mesmo conversando com mentores e líderes espirituais. A vida de São Lourenço de Brindisi nos ensina que a verdadeira sabedoria vem da combinação de conhecimento e experiência de vida. Ele não apenas estudou, mas aplicou o que aprendeu em suas pregações e no serviço aos outros. Pense em como você pode aplicar os conhecimentos que adquire em sua vida diária. Como suas experiências podem ser uma fonte de sabedoria para você e para os outros. Refletir sobre a jornada de São Lourenço de Brindisi é uma oportunidade para você considerar sua própria trajetória. Como você pode responder ao chamado de Deus em sua vida? Quais são os passos que você pode dar hoje para se aproximar mais de sua fé e de seu propósito?
Que a vida de São Lourenço inspire você a viver com mais propósito, serviço e humildade, encontrando em cada desafio uma oportunidade de crescimento espiritual. Quando São Lourenço de Brindisi retornou a Veneza em 1586, ele assumiu a responsabilidade de ser mestre dos noviços da Ordem dos Capuchinhos. Isso foi um passo significativo em sua vida, pois agora ele tinha a missão de formar novos frades. Imagine a importância dessa tarefa: orientar, inspirar e educar jovens em sua caminhada espiritual. Você já teve a oportunidade de ser mentor ou guia para alguém? Como isso mudou sua perspectiva sobre liderança e serviço? Ao educar os noviços, Lourenço teve que demonstrar não apenas conhecimento, mas também paciência e compaixão. Ele não era apenas um professor, mas um exemplo vivo dos valores franciscanos. Como você pode ser um exemplo positivo na vida das pessoas ao seu redor? Talvez seja através de pequenas ações diárias que refletem seus valores e crenças. Lourenço também utilizava suas habilidades intelectuais para aprofundar ainda mais sua compreensão da fé. Ele dominava várias línguas e tinha uma incrível capacidade de oratória. Isso o tornou um dos grandes oradores da Igreja Católica de sua época. Pense nas habilidades que você possui e como pode utilizá-las para contribuir para a sua comunidade e fortalecer sua fé. Quais são os talentos que Deus te deu e como você pode usá-los para o bem dos outros? Sua capacidade de comunicação e conhecimento o levou a ser eleito para vários cargos importantes dentro da Ordem e da Igreja. Ele foi provincial em Veneza, Gênova, Toscana e Suíça, e comissário na Baviera e Tirol. Lourenço sempre aceitou esses desafios com humildade e dedicação. Como você reage quando é chamado para responsabilidades maiores? Você se sente preparado para aceitar esses desafios com humildade e confiança em suas habilidades? Durante suas pregações, Lourenço combatia firmemente as ideias da Reforma Protestante. Ele acreditava profundamente na doutrina católica e usava seu conhecimento para defender sua fé. Sua coragem e convicção são inspiradoras. Em sua vida, já houve momentos em que você precisou defender aquilo em que acredita? Como você pode fortalecer sua fé e se preparar para esses momentos de desafio? A sabedoria de São Lourenço não era apenas teórica, ele aplicava o que sabia para resolver conflitos e trazer paz. Como embaixador do Papa Paulo V, ele intermediou a paz entre líderes poderosos, mostrando que a verdadeira liderança vem da capacidade de ouvir e mediar. Como você pode aplicar essa sabedoria em sua vida? Talvez seja resolvendo conflitos em casa, no trabalho, ou entre amigos. Como você pode ser um agente de paz e compreensão? Lourenço também tinha uma fé inabalável. Ele animava o povo e as autoridades na luta contra as invasões muçulmanas, usando a palavra de Deus como sua principal arma. Isso nos lembra da importância de ter uma fé sólida e confiante, especialmente nos momentos de crise. Como você pode fortalecer sua fé para enfrentar os desafios diários? Talvez seja através da leitura da Bíblia, da oração ou da participação ativa na sua comunidade religiosa. O exemplo de São Lourenço de Brindisi nos mostra que a combinação de conhecimento, fé e serviço é poderosa. Ele nos desafia a buscar uma vida de propósito, usando nossos talentos para o bem dos outros e defendendo nossas crenças com coragem. Como você pode aplicar essas lições na sua vida? Que passos você pode dar hoje para viver uma vida mais alinhada com seus valores e com o chamado de Deus? Permita que a história de São Lourenço inspire você a encontrar e seguir seu propósito, a ser um exemplo de fé e a usar seus talentos para servir aos outros. Sua jornada pode ser uma fonte de inspiração e transformação, tanto para você quanto para aqueles ao seu redor. Quando São Lourenço de Brindisi foi nomeado superior-geral da Ordem dos Capuchinhos, ele assumiu uma responsabilidade imensa. Imagine ser escolhido para liderar uma comunidade inteira, sendo reconhecido por sua sabedoria e santidade. Isso nos leva a refletir sobre as qualidades de liderança e como elas podem se manifestar em nossas próprias vidas. Você já foi colocado em uma posição de liderança? Como você lidou com essa responsabilidade? Lourenço utilizou suas habilidades de liderança para guiar a ordem com humildade e dedicação. Ele não buscava poder ou glória pessoal, mas sim servia com um coração puro. A humildade de Lourenço é um lembrete poderoso de que a verdadeira liderança não se trata de dominar, mas de servir. Pense na sua vida diária, como você pode liderar com humildade e serviço. Talvez seja no seu trabalho, na sua comunidade, ou até mesmo em sua família. Como você pode ser um líder que inspira pelo exemplo? Sua eleição como superior-geral também destaca sua profunda conexão com Deus.
Ele foi capaz de liderar com discernimento espiritual, sempre buscando a vontade de Deus em suas decisões. Como você pode desenvolver uma conexão mais profunda com Deus para guiar suas próprias decisões? Isso pode envolver momentos de oração, meditação ou leitura das Escrituras. Em João 15h05, Jesus nos diz: Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Como você pode permanecer em Deus em todas as áreas da sua vida? Além de sua liderança, Lourenço também foi um mediador hábil, conhecido por sua capacidade de resolver conflitos e promover a paz. Ele foi chamado a intermediar a paz entre líderes poderosos, mostrando sua habilidade de comunicação e negociação. Pense em sua vida: já houve momentos em que você precisou ser um mediador? Como você pode aplicar essas habilidades para resolver conflitos em seu entorno? Ser um pacificador é uma qualidade valiosa, que pode trazer harmonia e entendimento em situações desafiadoras. Sua firmeza na fé foi um aspecto crucial de seu papel como líder. Lourenço nunca hesitou em defender suas crenças, mesmo em face de grandes desafios. Ele usava seu conhecimento da doutrina católica para fortalecer e encorajar outros. Como você pode fortalecer sua fé para que possa ser um pilar de apoio para os outros? Talvez isso signifique estudar mais profundamente sua fé, participar de discussões em grupo, ou simplesmente ser um exemplo vivo dos ensinamentos de Cristo. A história de São Lourenço nos lembra que a liderança espiritual é tanto uma responsabilidade quanto uma oportunidade. É uma chance de fazer uma diferença significativa na vida das pessoas ao seu redor. Você já pensou em como pode usar suas habilidades e conhecimentos para liderar com fé e compaixão? Isso pode ser através de pequenos gestos diários ou grandes ações que impactam sua comunidade. Lourenço também foi um exemplo de coragem. Ele enfrentou grandes desafios, incluindo a ameaça de invasão muçulmana, com uma fé inabalável. Sua coragem é inspiradora e nos desafia a enfrentar nossos próprios medos e desafios com a mesma determinação. Como você pode cultivar a coragem em sua vida diária? Talvez seja enfrentando um medo, defendendo aquilo em que acredita, ou tomando uma decisão difícil com confiança. Refletir sobre a vida de São Lourenço de Brindisi é um convite para você considerar sua própria jornada de liderança e serviço. Como você pode aplicar as lições de humildade, serviço, fé e coragem em sua vida? Quais são os passos que você pode dar hoje para se tornar um líder mais compassivo e eficaz? Permita que a vida de São Lourenço inspire você a buscar uma liderança que seja marcada pela fé, serviço e amor ao próximo. Sua jornada pode ser uma fonte de inspiração e transformação, tanto para você quanto para aqueles ao seu redor. Você já se encontrou em uma situação onde as palavras certas poderiam fazer toda a diferença? São Lourenço de Brindisi foi um mestre na arte da oratória, utilizando seu dom para fortalecer a fé das pessoas ao seu redor e defender a doutrina católica. Imagine o impacto que ele teve, não apenas por seu conhecimento, mas pela forma como comunicava esse conhecimento. Como você pode usar suas palavras para inspirar e encorajar aqueles ao seu redor? Lourenço dominava várias línguas e usava esse talento para pregar em diferentes países e contextos. Ele não apenas falava, ele conectava-se com as pessoas, entendia suas necessidades e falava diretamente ao coração delas. Como você pode aplicar isso em sua vida? Talvez seja no trabalho, com amigos, ou na sua comunidade. Pense em como você pode se comunicar de forma mais eficaz e significativa, conectando-se verdadeiramente com aqueles que estão à sua volta. A habilidade de Lourenço de comunicar-se com clareza e paixão o tornou um líder natural e um defensor eficaz da fé. Ele enfrentou desafios e conflitos, mas sempre usou suas palavras para construir pontes e promover a paz. Em sua vida, como você pode usar a comunicação para resolver conflitos e criar harmonia? Talvez haja uma situação em que suas palavras possam trazer entendimento e reconciliação. Além disso, Lourenço nos mostra que a comunicação eficaz é uma ferramenta poderosa para a evangelização. Ele pregava a palavra de Deus com convicção, tocando os corações e mentes das pessoas. Você já pensou em como pode compartilhar sua fé através das palavras? Seja em conversas diárias, redes sociais ou em momentos de testemunho, suas palavras têm o poder de impactar a vida de alguém. Pense em Colossenses 4h06, que diz, que a sua conversa seja sempre agradável e de bom gosto, e que saibam também como responder a cada um. Como você pode aplicar essa sabedoria em suas interações diárias? Lourenço também nos lembra da importância da preparação.
Sua habilidade de falar fluentemente várias línguas e seu profundo conhecimento da doutrina católica não vieram da noite para o dia, ele dedicou tempo e esforço para aprender e crescer. Você já pensou em como pode se preparar melhor para usar suas habilidades de comunicação? Talvez seja através de leitura, estudo ou prática. Quanto mais preparado você estiver, mais eficaz será sua comunicação. Sua oratória não era apenas uma questão de habilidade técnica, mas também de autenticidade e paixão. Ele falava com o coração, e isso fazia toda a diferença. As pessoas não apenas ouviam suas palavras, elas sentiam a sinceridade e a paixão por trás delas. Em sua vida, como você pode ser mais autêntico em sua comunicação? Quando você fala do coração, suas palavras têm um impacto maior e mais duradouro. Outro aspecto importante da comunicação de Lourenço era sua capacidade de adaptar sua mensagem ao público. Ele entendia quem estava ouvindo e ajustava sua abordagem de acordo. Isso é algo que você pode aplicar em sua vida diária. Pense nas diferentes pessoas com quem você interage e como pode adaptar sua comunicação para ser mais eficaz com cada uma delas. Talvez seja com colegas de trabalho, amigos ou familiares. Como você pode ajustar sua abordagem para se conectar melhor com cada pessoa? Por fim, lembre-se de que a comunicação é uma via de mão dupla. Lourenço era um grande orador, mas também sabia ouvir. Ele entendia que ouvir as pessoas era tão importante quanto falar. Em sua vida, como você pode melhorar suas habilidades de escuta? Quando você realmente ouve, mostra respeito e compreensão, criando um ambiente de confiança e abertura. Ao refletir sobre a vida de São Lourenço de Brindisi e sua maestria na comunicação, considere como você pode aplicar essas lições em sua própria vida. Suas palavras têm o poder de inspirar, encorajar e transformar. Use-as com sabedoria, paixão e autenticidade, e veja como pode fazer a diferença na vida das pessoas ao seu redor. Você já se deparou com um momento em que sentiu uma profunda conexão espiritual, uma clareza de propósito que transcende as circunstâncias da vida? São Lourenço de Brindisi, através de sua profunda sabedoria e santidade, foi eleito para vários cargos importantes dentro da Igreja. Isso reflete um reconhecimento não apenas de suas habilidades, mas de sua integridade e devoção. Como a sua fé pode influenciar suas decisões e o caminho que você escolhe trilhar? Lourenço não buscava cargos por ambição pessoal, ele os aceitava como um chamado divino para servir melhor a Deus e ao próximo. Ele foi provincial em Veneza, Gênova, Toscana e Suíça, sempre levando consigo uma mensagem de esperança e fé inabalável. Quando você pensa nas responsabilidades que você tem, como você as vê? Você as encara como oportunidades de servir e crescer espiritualmente? Talvez você esteja em um cargo no trabalho ou tenha responsabilidades familiares. Como você pode transformar essas responsabilidades em atos de serviço e amor, assim como Lourenço fez? Ser eleito para cargos de liderança na igreja também significava que Lourenço estava constantemente em contato com diversas pessoas, culturas e desafios. Ele viajou por várias regiões, promovendo a fé católica e enfrentando a reforma protestante com coragem e sabedoria. Em sua vida, como você pode enfrentar os desafios com uma fé inabalável? Pense nas dificuldades que você enfrenta no dia a dia, no trabalho, em casa, ou na comunidade. Como você pode permitir que sua fé guie suas ações e decisões, mesmo em tempos difíceis? Lourenço também desempenhou o papel de embaixador do Papa Paulo V, intermediando a paz entre líderes em conflito. Sua habilidade de negociar e promover a paz era um reflexo de sua profunda conexão com os ensinamentos de Cristo. Em Mateus 5:09, Jesus diz: Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Você já pensou em como pode ser um pacificador em sua própria vida? Talvez haja conflitos ao seu redor, seja no trabalho, na família ou entre amigos. Como você pode usar a sabedoria e a fé para promover a paz e a reconciliação? Um aspecto notável da vida de Lourenço foi sua firmeza na doutrina católica. Ele não apenas conhecia profundamente os ensinamentos da Igreja, mas vivia esses ensinamentos em sua vida diária. Como você pode aprofundar seu próprio conhecimento e vivência da fé? Pode ser através de estudos bíblicos, participação em grupos de oração, ou simplesmente dedicando tempo diário à oração e meditação. Quanto mais você conhece e vive sua fé, mais preparado estará para enfrentar os desafios da vida com sabedoria e graça. Lourenço nos mostra que a verdadeira liderança espiritual vem de uma vida de serviço, humildade e devoção. Ele não liderava com arrogância, mas com um coração humilde e um espírito disposto a servir. Em sua própria vida,
Como você pode adotar essas qualidades de liderança? Pense nas pessoas que você influencia, sejam elas colegas, familiares ou amigos. Como você pode liderar com um coração de serviço, mostrando amor e compaixão em todas as suas ações? Por fim, a vida de Lourenço é um testemunho do poder da fé em ação. Ele enfrentou desafios imensos, mas sempre com uma confiança inabalável em Deus. Em 1 Coríntios 16,13, Paulo nos exorta: estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. Como você pode aplicar essa coragem e força em sua própria vida? Talvez seja enfrentando um desafio pessoal ou defendendo sua fé em uma situação difícil. Como você pode permitir que a força de Deus flua através de você, guiando suas ações e decisões? Ao refletir sobre a vida de São Lourenço de Brindisi, considere como você pode aplicar as lições de fé, sabedoria e serviço em sua própria jornada. Sua vida é uma oportunidade para demonstrar a grandeza de Deus através de suas ações diárias. Permita que a vida de Lourenço inspire você a viver com propósito, servindo aos outros com amor e dedicação. Você já se perguntou como a sua fé pode ter um impacto profundo na vida das pessoas ao seu redor? São Lourenço de Brindisi é um exemplo poderoso de como a firmeza na fé e o conhecimento da doutrina podem inspirar e fortalecer uma comunidade inteira. Ele foi um pregador fervoroso contra a reforma protestante, defendendo com eloquência e paixão os ensinamentos da Igreja Católica. Como você pode usar sua fé para influenciar positivamente aqueles ao seu redor? Lourenço não se intimidou diante dos desafios que a reforma protestante trouxe. Ele via a necessidade de defender a fé católica e tomou para si essa responsabilidade com grande zelo. Isso nos faz refletir sobre nossas próprias vidas. Você se sente preparado para defender suas crenças em momentos de dificuldade? Pense nas situações cotidianas em que você pode ser chamado a testemunhar sua fé, seja em conversas com amigos, no trabalho, ou até mesmo nas redes sociais. Como você pode se preparar melhor para esses momentos? A preparação de Lourenço envolvia um profundo estudo da doutrina católica e das Escrituras. Ele entendia que para ser um defensor eficaz da fé, era necessário ter um conhecimento sólido e bem fundamentado. Você já pensou em como pode aprofundar seu próprio conhecimento da fé? Pode ser através de estudos bíblicos, leitura de obras teológicas ou participação em grupos de discussão. Quanto mais você conhece sua fé, mais confiante se sentirá para compartilhá-la e defendê-la. Além de sua preparação intelectual, Lourenço também vivia sua fé de maneira prática e visível. Sua vida era um testemunho constante de sua crença em Deus e de seu compromisso com os ensinamentos da Igreja. Isso nos leva a refletir sobre como vivemos nossa própria fé no dia a dia. Você demonstra sua fé através de suas ações e atitudes? Pense nas pequenas coisas que você pode fazer para viver sua fé de forma mais visível, seja através de atos de bondade, palavras de encorajamento, ou simplesmente mantendo uma atitude positiva e esperançosa. Lourenço também era conhecido por seu amor e dedicação às pessoas. Ele não apenas pregava a doutrina católica, mas também se importava profundamente com o bem-estar espiritual e físico das pessoas ao seu redor. Como você pode mostrar mais amor e cuidado em suas interações diárias? Talvez haja alguém em sua vida que precise de apoio ou encorajamento. Como você pode ser uma fonte de luz e esperança para essa pessoa? A firmeza de Lourenço na fé também o levou a enfrentar situações perigosas e desafiadoras. Ele não recuou diante das dificuldades, mas confiou plenamente em Deus para guiá-lo e protegê-lo. Isso nos faz pensar sobre os desafios que enfrentamos em nossas próprias vidas. Você confia em Deus para guiá-lo através das dificuldades? Pense nos momentos difíceis que você já enfrentou ou que está enfrentando agora. Como você pode confiar mais em Deus e buscar sua orientação e proteção? Ao refletir sobre a vida de São Lourenço de Brindisi, considere como sua firmeza na fé e dedicação à doutrina podem inspirar e transformar sua própria vida. Sua fé tem o poder de impactar profundamente aqueles ao seu redor, trazendo esperança, encorajamento e luz. Permita que a vida e o exemplo de Lourenço inspirem você a viver sua fé com mais zelo e paixão, defendendo os ensinamentos da Igreja e demonstrando o amor de Deus em todas as suas ações. Como isso pode mudar a sua vida? Como você pode ser um farol de fé e esperança em seu próprio círculo de influência?